praticamente nua e manchetes apelativas ao extremo. Tem até um site na internet que eu acho o máximo, que chama Diarinho, que é muito engraçado. Eles também fazem isso, e não deixa de ser jornalismo. Eu já ri muito disso, Só que isso é jornalismo popular, jornalismo cidadão. Esse jornal, ele não está falando de bolsa, ele não está falando de juros, ele não está falando de novela, ele não está falando de nada que a gente pensa que as pessoas se interessam. Ele está falando quanto que está custando o arroz, ele está dizendo quanto que vai, esse mês, quanto que vai ser quanto que vai sair a conta de água. E é um negócio assim, o jornalismo popular, na minha opinião, ele se insere de uma forma absurda no dia a dia do leitor. De uma forma muito importante. O Diário de São Paulo ainda mantém isso, porque eles têm, eu fazia página de serviços e eles têm muitos quadros, muita coisa assim. Eles colocam as somas, sabe? Por exemplo, se o seu INSS é de tanto, você vai lá e você vai receber tanto. Eles se inserem muito no dia a dia do leitor. E eu vejo assim, não é hábito ler, mas todo mundo, uma hora, passa numa banca e vai comprar o jornal. Pelo menos para saber, por causa de futebol, para saber o que vai acontecer na novela. Então, assim, o jornalismo ele parece uma coisa distante, se você analisar na cultura brasileira, parece, mas não é. Porque você tem acesso à informação o tempo todo. Não é questão sabe... Um jornal semanal, um jornal de domingo custa R$2. R$2. E assim, tem gente que... Eu recebi muitas ligações de gente que fala assim, eu não saio de casa sem ler jornal. Então assim, a gente pensa que as pessoas não estão nem aí para a hora do Brasil, mas elas estão. Porque existe um negócio que é o ponto-chave do jornalismo, que é o serviço público. Então, se o serviço público não vale mais de nada, se ninguém mais está nem aí para o serviço público, então não tem mais jornalismo. Só que a chave do jornalismo é o serviço público e existe gente atrás dessa informação. E qual, nesse caso, já que você acha que realmente as pessoas acessam a informação, qual seria a explicação, uma das possíveis explicações, né, no seu ver, para tanta corrupção e tanto político corrupto sendo reeleito no Brasil, se as pessoas têm acesso à informação e se elas acabam lendo um jornal de vez em quando? Ainda que as pessoas tenham acesso à informação, elas têm acesso à informação que alguém determinou. O que eu ainda acho que existe um contraponto é que, assim, o Marcelo Tassi estava falando outro dia no CQC. O Tiradentes morreu porque o imposto era de 20%. Ele morreu, porque o imposto era de 20%. A gente paga 40% de imposto. Só que assim, eu estava conversando com minha mãe sobre isso esses dias. A informação, ela vem, só que ela não move mais. Ela não move mais, sabe? Perdeu-se aquela coisa de, eu não aceito isso. As pessoas aceitam, e elas aceitam por causa de alguma coisa que botaram na cabeça dela. Assim, sabe? Lembra do tal do eu roubo, mas eu faço? Então, transformou-se isso na cabeça do cidadão, como assim, ele rouba, mas eu não estou passando fome. Tem gente passando fome? Tem. Mas, ainda assim, entendeu? Quem podia fazer alguma coisa não passa fome. Você acha que o jornalismo então perdeu a força de mobilização da sociedade? Eu acho que a sociedade perdeu a vontade. Eu acho que assim... E só em virtude de não ler, ou de ler pouco, não está muito Não, é claro. porque... Eu vou tentar ser mais clara. É mais ou menos assim. O cara, ele sabe o que está acontecendo. Só que ele não sofre mais. Ele não sofre. Só com medo de ficar brecha na explicação. O cara, ele tá vendo que o cara tá roubando, o cara tá vendo que isso tá acontecendo, só que ele não sofre mais e aí ele não se mobiliza. Um argumento. Quando eu tô lá no jornal e sempre vem alguém e fala assim, ó, minha conta de luz não veio, não instalaram água na minha casa até agora, eu quero que coloquem isso no jornal. E isso não é de vez em quando, isso é toda semana, todo dia. Então, assim, quem está passando necessidade, quem está sofrendo por causa de algum erro lá, não fica calado. Não fica calado. Entendeu? O cara que sofre, ele vai atrás de uma solução.
Carol, me desculpe interromper, mas ultimamente a mídia tem sido preocupada por várias coisas. Quer dizer, além de não mobilizar tanto, dentro disso que você colocou, todas essas crises que vêm ocorrendo, tem alguém, algum político, alguém que levanta a bandeira e fala, a culpa é da imprensa que deveria fazer isso. Até o pessoal do CQC já foi questionado também em relação a isso. Quer dizer, sempre tentam ainda culpar a imprensa em relação ao que vem ocorrendo, que não é do fórum da imprensa. Você acredita que o jornalismo tem que mudar a perspectiva dele de atuar e voltar a ser, sei lá, uma instituição que mobilize a sociedade ou não? Ele tem que acatar isso, tem que tentar rever os seus valores. Como é que você vê o jornalismo com essa sua idade, com esse cenário que a gente tem aí? Eu acho que... esses dias eu estava escrevendo um artigo sobre a gripe suína. E a mesma coisa aconteceu. Culpa-se a imprensa pelo fato das pessoas estarem em pânico por causa da gripe suína. Eu tenho uma teoria meio sem noção. Se fosse noção, vocês... Tá? Eu guardo pra mim, eu sei lá. É mais ou menos assim. Se a gripe se chamasse, desde o começo, influenza H1N1, as pessoas iam estar, entre aspas, muito entre aspas, tá, gente? Tranquilas. Só que a gripe me veio como a gripe do porco. Do porco. Tipo, em qualquer lugar do mundo, o porco é sei lá, é uma margem para você fazer piada. É uma margem para fazer piada, não adianta evitar. E eu tenho pra mim, essa é a minha teoria louca, de que o humor em cima da doença foi o que espalhou-se o medo. Não é culpa da imprensa. Só que, respondendo a pergunta do professor, é mais ou menos assim. Tá reclamando, tá querendo culpar a imprensa, é porque ela tá incomodando. E voltando de novo no CQC, pegando o bordão deles, eu sou a mosca que pousou na sua sopa, eu tô aqui para incomodar mesmo. Se tá errado, a gente tem que contar. Se não tá, a gente tem que falar. O jornalista é intrometido, de certa forma. Ele tem essa função de, e aí, o que tá acontecendo? Como que vai ficar? É muito comum isso, sabe? Dá pau no posto de saúde que fecha, você vai ter que perguntar. Porque se você não for perguntar, não vão te dar uma resposta, entendeu? Você não vai ter resposta. Então eu acho assim, deve se manter essa posição sim. Porque se tá assim, ou melhor, não vou dizer que deve se manter. Enquanto estiver incomodando, tá bom. É o que eu acho. Tem que incomodar, então, João. Tem que incomodar. Tem perguntas a respeito disso? Eu vou cortar. Eu tenho umas coisas. Você falou que a imprensa, ela incomoda. Mas eu não entendi, você falou que ela não move. Eu entendi o seu trocadilho. Ela incomoda quem tá errado. Só que também não tem quem tá certo, entendeu? Eu sei, é confuso, estou filosofando, me sentiu... Tá. É que é mais ou menos assim. O cara que tá fazendo errado, ele se sente incomodado porque a imprensa tá falando pra todo mundo que ele tá errado. As instâncias de poder. Isso. O cara que tá errado, ele tá mostrando pra todo mundo que tá errado. O cara que fica sabendo disso, sabe o que ele faz? Ele fala assim, tá vendo? Esse é o nosso país. Esse cara tá me roubando. Só isso. Só isso que ele faz. Sabe assim, o cara desse lado, ele vai fazer alguma coisa porque ele não quer o povo revoltado contra ele. Só que o povo, ou melhor, ele não quer a imprensa revoltada contra ele, porque o máximo que pode acontecer é ele não ser eleito. Isso já é demais. Entendeu? Eu não sei se eu consegui deixar claro, mas não é uma contradição. Eu não acredito que eu vou usar a lousa, mas eu vou usar a lousa. Não pode ser Eu consigo explicar. É mais ou menos assim, ó. uma teoria para amadurecer mais. Ele é fresquinho porque está Ó, aqui está a imprensa. comido, ia ser comido porque é sempre fresquinho. Aqui está a imprensa. Aqui, desse lado, está o poder público. Eu vou falar poder público para poder generalizar. Esse cara, ele se incomoda. Esse aqui ouve. Ele não está nem desse lado, nem desse, nem desse. Ele está assistindo tudo isso. Ele é um espectador, então. Ele é um espectador. Ele só fica vendo e o que Ele- der, deu. É por isso que a imprensa não move, porque o cara hoje ele é um espectador.
editor, ele não está aqui, ele não está aqui, ele não está aqui. Esse que você fala é o público do modo geral. É, o cara que deveria de se revoltar e botar tudo abaixo e não o faz. Desculpa, gente, eu faço Por medo, mas por- para vocês também. O que pediram para fazer de jornalismo quando você ingressou? Assim,